Os bares do Leblon deram um belíssimo exemplo, não? Do que Oh, deve ser feito, não é isso? É? Os bares do Leblon estão de parabéns, né? Muito bem, você aí que estava lá, tá? Ah, ó, que coisa bonita. Vai, fala aí. Reinaldo, o Rio de Janeiro reabriu ontem bares e restaurantes e logo no primeiro dia, plena quinta-feira, o que se viu foi um show de horrores. Os bares do Leblon, na zona sul do Rio, que deveriam fechar às 11 da noite, continuaram funcionando madrugada adentro. E era muita gente, Reinaldo. Pessoas coladas dentro dos estabelecimentos, juntinha mesmo, ombro com ombro, também nas ruas, nas calçadas e quase todo mundo sem máscara. Em alguns vídeos é possível ouvir gente fazendo graça disso, xingando a pandemia e dizendo que não vai usar máscara de jeito nenhum. Ali está um pedaço da elite brasileira. O subdesenvolvimento não é feito da noite para o dia. O subdesenvolvimento é uma obra de séculos. O subdesenvolvimento não é feito por descuido. O subdesenvolvimento é feito por método. O subdesenvolvimento não é feito por distração, não é feito por uma fatalidade. O subdesenvolvimento também é uma escolha. E no mais das vezes, aliás, sempre, desculpem, tiro mais das vezes, sempre é uma escolha desse tipo de elite aí. Porque não tem pobre. É uma escolha. Essas pessoas, elas estão tão certas que se ficarem doentes vão ter hospitais de primeira linha para atendê-las, que estão dando de ombros. O problema é que depois elas vão para casa e elas, se for o caso, vão levar vírus para pobre. Porque os pobres que trabalham para eles, que lavam suas calcinhas, que lavam suas cuecas, estes morrerão sem atendimento, sem UTI, sem respirador, sem ter os devidos medicamentos. Que chance tem um país de sair do atraso, desculpem, com gente assim? Nenhum. Ah, mas vai fazer o quê? Ninguém é responsável pela aglomeração. Percebeu que a aglomeração não vá. 2, cadê a máscara? Ah, como é que eu vou beber chopp sem máscara? Nem que fosse para beber e colocar... Inaceitável isso. E ainda, tirando onda. Né? E claro, o estabelecimento também, sem fazer nada. Teria que meter multa em todo mundo de uma vez só e botar para quebrar. Né? Agora, não vai ser feito. Né? E estas pessoas, eu não tenho dúvida nenhuma, compõem aquele tipo de gente que diz assim: ah, no Brasil nada funciona, esse povo é muito indisciplinado. Né? E que acha que bom mesmo são alguns países da Europa, não sei o quê, onde as regras são seguidas. Aqui não, porque aqui é um bando de gente que não segue regra nenhuma. Rapidamente, o que aconteceu, qual a explicação do sindicato, dos bares? Sindicato dos Bares e Restaurantes do Rio, Reinaldo, que representa o sindicato, 10 mil estabelecimentos da cidade, emitiu essa nota tentando explicar o que aconteceu no Leblon, se defendeu também, de acordo com o texto, é absolutamente contra a aglomeração de pessoas e que as cenas registradas não correspondem ao trabalho sério e comprometido de todos os empresários que abriram as portas. Como é que é? Trabalho sério e comprometido de todas as pessoas... Nem sério, nem comprometido, nem cidadão, nem nada. Nem nada. Porque se você não está oferecendo estímulo, não acontece esse tipo de coisa. Agora, obviamente, tem que ter uma lei, né, que é o seguinte: aglomerou, tem que chegar lá e falar: fecha. Fecha. Acabou. Ô Reinaldo, ainda tem uma segunda parte da nota em que o sindicato diz o seguinte, né, que a classe inteira não pode ser prejudicada pela falta de cooperação de uma pequena parcela da população, estimulada pela presença ilegal e maciça de ambulantes e bancas de jornal abertas vendendo cervejas sem qualquer fiscalização. Ah, entendi, a culpa é dos pobres. Com a devida vênia, isso tem um nome, é falta de vergonha na cara.
Não adianta. A Flórida, aliás, é um bom exemplo do que não fazer rapidamente para a gente encerrar isso. Vamos lá. Isso, Reinaldo, lá no estado americano, o número de casos, o total de casos triplicou no mês de junho. Só ontem, por exemplo, o estado registrou mais de 10 mil novos casos em 24 horas. O motivo dessa explosão são motivos, na verdade. O estado começou a relaxar as medidas da quarentena há um mês. Abriu praias, hotéis, bares e restaurantes, todos de uma vez. As pessoas voltaram a socializar, principalmente os jovens, que começaram a dar festas. Festas de formatura, festas de verão, é época disso por lá. Além disso, muitos eleitores de Donald Trump seguem o negacionismo do presidente. Uma audiência pública em Palm Beach terminou em discussão. As autoridades queriam tornar o uso da máscara obrigatório no local. Os moradores recusaram e chamaram essas autoridades de ditadores comunistas que seguem as leis do diabo e violam a liberdade de escolha dos cidadãos americanos. É isso aí. Como nós vimos, o nosso presidente aqui fez a mesma coisa, porque afinal de contas ele segue o grande imperador do norte. Eu quero encerrar aqui dizendo o seguinte: muita coisa que acontece no Brasil nos surpreende, né? Enfim. Agora, nada é mais, de certo modo, constrangedor do que o comportamento daqueles que, mais bem-nascidos, mais instruídos, com mais condições econômicas, sociais, nada é mais constrangedor do que ver esta gente promovendo de maneira tão desabrida, tão sem limites, o atraso, desrespeitando regras básicas de civilidade. E reitero num aspecto que eu observei aqui. Eu não tenho nenhuma dúvida de que estas pessoas, quando estão conversando com seus iguais, quando estão nas suas salas, quando estão com seus amigos, atacam uma personagem que costuma ser alvo dessa gente. Aspas, o brasileiro. Essas são as pessoas que dizem: não adianta, o brasileiro não tem jeito, o brasileiro é muito mal educado, o brasileiro não sei o quê. Ou, como diria Val Marchiori na sua conversa com a Bia Dória, essas pessoas gostam de não ter regras. Hello, a gente tem que pagar a conta. Entende? Então, é uma gente que, na verdade, não gosta nem do seu próprio país, não gosta do seu próprio povo, né? Gosta apenas de si mesmo, vive trancada na sua bolha de estupidez e de egoísmo e de egocentrismo, alheia a qualquer compromisso com a civilidade e com a cidadania. O subdesenvolvimento não é obra de um dia. O subdesenvolvimento pode ser obra de um século, de séculos. E não, o subdesenvolvimento nunca é obra dos pobres. Lembre-se disso.